Olá, eu sou Munir Pedrosa, eu sou idealizador, produtor e ator do espetáculo Hotel Mariana. Eu quero convidar vocês para assistir esse bate-papo aqui meu e com a Bia. Obrigado. Bom, Munir, primeiro, obrigada por essa conversa. A gente está aqui no Sátiros, Estação Sátiros, para conversar um pouquinho sobre o Hotel Mariana. Me conta uma coisa, Munir, de onde surge essa ideia de desenvolver um trabalho como esse? Que pesquisa foi essa? Conta um pouquinho dessa história aí para a gente. Tá, vamos lá. A ideia de fazer uma peça sobre isso, ela vem de uma indignação, né? Porque eu fui para lá na semana que romperam essas barragens. Eu era só mais um brasileiro, tipo, barragem, rompeu uma barragem, o que é uma barragem direito? Eu pelo menos não sabia muito bem o que era, mas vi o tamanho da tragédia. E você fala, tá, vou mandar comida, no que eu posso ajudar, o que eu posso fazer? E quanto artista, acho que a melhor coisa que você pode fazer é transformar a dor em poesia, sabe? Então eu pensei, vou até lá, vou conversar com essas pessoas, colher o máximo de depoimentos possível, assim, não levei câmera, levei gravador só, não queria ligar uma câmera na frente deles, pelo momento, porque eu já sabia que já tinha muito assédio da imprensa. Então eu fui para lá com a ideia de conversar com eles e transformar isso, se possível, numa peça, porque nada garantia que fosse possível. Contar a história, lembrar de contar a história, né? Contar a história para que ela seja vincada. Então eu conversei com 40 pessoas, todos, essas 40, que eu digo, são 40 vítimas diretas, que moravam ou em Bento ou em Paracatu, de baixo. E gravei essas conversas, e essas conversas virou uma narrativa, exatamente, não tem nenhuma palavra de fora que compõe o nosso texto, né? Isso que eu achei genial, assim, que depois quando vocês mostram as narrativas reais, é impressionante o que vocês fizeram, né? A gente fica assim, meu Deus, a gente já fica impressionada desde o início, porque a peça de vocês, acho que coloca a gente dentro, né? A gente tem a gente assiste a gente chama de tragédia, mas a um crime como esse, mas a gente assiste de fora, né? A gente se choca e depois a gente muda de canal, né? E de repente aqui a gente se vê dentro, a gente se vê com eles dentro desse hotel, né? Me fala uma coisa, esse lugar dessas falas construiu também a possibilidade de vocês fazerem uma leitura para além das tragédias pessoais, né, das questões pessoais, uma leitura social, né, que eu acho que vocês mostram muito, de um texto que se modifica por uma série de pressões políticas aí, né? Sim, eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Então eu fui pensando que eu ia encontrar só a indignação, a tristeza, não só, né, só no sentido disso, assim, mais ligado a isso. E quando eu cheguei lá, eu comecei a ver uma questão política muito grande, obviamente, agora, claro. O governo político através de financiamento privado de campanha, né? Somados todos os investimentos da mineração, da Vale, nas últimas eleições, por exemplo, se chega a uma soma de 45 milhões em investimentos em campanhas, né? É importante que a gente compare esses números para que veja o quão pífia é uma multa de 250 milhões aplicada pelo IBAMA, né? A Samar, perto da dimensão do lucro dessas empresas, que eu já disse e repito, né? Vale e BHP são as duas maiores empresas do mundo. Mas uma questão política ligada à nossa história, ligado à educação, à cultura, né? À religião. Deus colocou, foi Deus que segurou ela para mim salvar, porque uma criancinha fica dentro do carro, esperando aquele tempo todo, a hora que eu gastei de subir aquela serra, para atravessar do outro lado. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Ainda bem que é criança, né? Que esquece rápido. Mas se fosse uma pessoa adulta, acho que estava até com uma depressão. Então, quando eu comecei a ver o tamanho desse leque de coisas que levam a acontecer isso, aí eu percebi que eu tinha na mão um material para falar muito mais do que só sobre a tragédia em si, mas sobre a cultura de um lugar, de um país, da mineração. Cidade para mim é só assim, lá eu resolver o que eu tenho de resolver na casa. Aqui não, para mim não tá bom, não tem nada. Só comer, bater perna ou deitar, né? É difícil. É difícil. E eu quero voltar. Eles têm que se virar, eu quero voltar pro meu Paracatu. Eles têm que cooperar, nós queremos a turma toda de ir lá,
Quero Paracatu de novo. E inclusive na época da construção da narrativa, que foi feita por mim e pelo Herbert Bianchi, que é o diretor da peça, a gente começou a separar... O elenco está chegando. A gente começou a separar em blocos, né? Agora ele está falando sobre a tragédia em si, mas agora ele está falando sobre Deus, agora ele está falando sobre a sociedade e, claro, eram muitas pessoas, então cada um tinha uma visão. Então virou um material riquíssimo para falar sobre a gente, sobre o Brasil, sobre eles, acima de tudo, né? Eu até ia correr, sabe? Só que quando eu olhei para trás de mim e vinha barro, o barro já estava próximo de mim. Quando eu olhei para cima, já vinha também. Eu voltei e falei com ele, falei, ô tio, eu vou entrar aí dentro de você. Seja o que Deus quiser de nós, mas eu não vou te deixar sozinho aí não. E curiosidade mesmo, como é que vocês conseguiram justamente construir essa narrativa a partir de 40 depoimentos, né, que é muita coisa? Foi um trabalho muito insano, assim, por que insano, eu digo? Porque a gente transcreveu primeiro. E você transcrever entrevista é assim, você escuta uma frase, dá pausa, escreve. Escuta outra frase, dá pausa, escreve. Então a gente ficou fazendo esse trabalho um tempão primeiro, para começar a se apropriar do que foi dito e depois selecionar desses 40, a gente selecionou 10. E esses 10 a gente também recortou partes para montar isso. Então, era um negócio desse tamanho, foi limando, foi diminuindo. E era muito difícil diminuir, porque tem 40, se sobraram 10, não quer dizer que os outros 30, sabe? Os outros 30 eram maravilhosos, entrevistas maravilhosas. Tinha entrevista de uma veterinária que pegava parte de um assunto que só ela podia falar, porque além das pessoas, o Bento e Paracatu eram distritos rurais. Então, assim, muitos cachorros, vacas, cavalos, galinhas, e eles começaram a resgatar esses bichos e começaram a colocar num galpão, improvisar jaulas, e ela começou a encabeçar tudo aquilo. Ela era uma veterinária formada na UFOP, que é de Ouro Preto, que é a cidade vizinha, e eu cheguei lá, já tinham 300 animais, e bombeiro chegando, e gente chegando com mais bicho. Ela falou, não tenho mais onde colocar cachorro, eu não tenho mais onde colocar bicho. Inclusive, eu no final do dia já estava, né, era desgastante, e no final do dia eu passava lá, a gente chamava de canil, eu passava lá e ia pegar os cachorros que estavam presos, coitados, eles estavam acostumados a viver solto, davam uma voltinha com um, dava uma voltinha com outro, porque me acalmava e acalmava eles também. Então, assim, respondendo para construir isso, a gente teve que desapegar de muitas coisas e escolher um caminho. Tudo que é dito na peça foi dito lá, mas todo documentário ele tem um recorte, e qualquer recorte você pode chamar sim de tendencioso, porque eu estou tendendo a falar sobre isso. Não quer dizer que isso é verdade ou se é mentira, mas a gente escolheu um caminho, e foi o caminho que você assistiu. Eu acho que hoje eu estou bem feliz com essa narrativa. E a construção artística disso depois com os atores, porque também é impressionante a semelhança, né, como é que é esse processo para se chegar a essas personagens em palco, que quando a gente ouve o áudio, elas são exatas naquilo que era o documento, né, antes de ser arte, né? Você diz como é que na questão de ensaio do ator, na questão do trabalho do ator, a gente costuma até não chamar eles de personagens são pessoas, são depoentes. Então a gente fala, por que não chamar de personagens? Se eu sou um ator, estou criando, porque o trabalho foi oposto do trabalho já prático do ator, do diário, do dia a dia, que é uma construção. Aqui a gente tentava não construir. Então o Herbert ele conduziu a direção, que já é também parte da técnica que a gente trabalha, que chama uma técnica que chama verbatim, que significa ao pé da letra. Então a ideia era você se esvaziar e ser atravessado por aquele áudio, por aquele depoimento. Então, a partir do áudio, então se eu começo numa posição neutra e vou ouvindo o áudio, e daqui a pouco eu tenho que fazer uma mímese sonora, que é tentar alcançar o quê? O volume, o sotaque, o timbre, a respiração, as gagueiras, o máximo de camadas possíveis que você conseguir tirar daquele áudio. Chega um momento que seu corpo começa a ativar, você começa com o seu corpo assim, daqui a pouco você está gesticulando, suas costas estão assim, ou você está assim. Aí você começa a perceber que você realmente não precisa construir, que a partir da energia daquele som, da força daquela verdade, seu corpo começa a ativar. Irmão desconhece,
irmãos, os humildes conhecem o Pai, a corrida atrás do ouro, Deus, cada vez aumenta mais. Mas tem gente que fala assim, ah, então, pra mim foi um trabalho muito difícil, porque é um trabalho de se anular, né? É um trabalho a lá, linha zen aí, budista, que se esvazie-se de você mesmo, porque senão você se impõe. E quem é mais importante, o ator ou o depoente? Entende? Então o trabalho foi saia da frente. Acho que é meio por aí. Na hora que eu olhei pro fundo da casa da vizinha, que eu vi que o fundo da casa dela começou a cair com a lama, eu só puxei a minha sobrinha, carregando meu neném de 2 anos, e puxei a minha sobrinha, abracei com ela, falei, tio, fica em pé, vem cá, Manune, titia. Ele ficou em pé, foi a conta dele ficar em pé, e a casa da mulher caiu toda em cima da gente. As crianças, eu perdi elas na hora, não vi pra onde foi meu irmão, não vi pra onde foi a minha sobrinha, infelizmente acharam ela morta, não vi pra onde foi o meu filho. Meu outro menino que vivia andando de bicicleta com os colegas, eu não sabia se ele estava